Eu era membro da CCB, Congregação Cristã do Brasil, por muito tempo. Eu nasci lá praticamente. Por mais de 30 anos, toquei na orquestra, fui encarregado. E aí, depois de um tempo, eu comentava às vezes sobre usos e costumes, cultos, principalmente depois que eu saí de lá. Mas eu percebi que isso magoava e chateava muita gente. E, de fato, isso não edifica em nada. E aí eu fiz uma promessa há uns meses atrás que não falaria mais contra usos e costumes, contra maneiras de culto, porque cada um deve ter o seu direito de se reunir como se deve. Não importa se edifica ou não edifica, até porque o que pode edificar na minha mente pode ser que para outro é diferente a forma de edificação, então a gente não tem esse direito de atacar aquilo que não interfere na salvação. Mas tem uma coisa que eu percebi da Irmandade e de mim mesmo, olhando para mim mesmo na época em que eu não sabia de muitas coisas, não tinha sido alcançado pelo Evangelho, a forma como Deus salva o ser humano. Isso é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Às vezes, muita gente sincera, honesta, não consegue entender a forma como Deus salva o ser humano. Muita gente acha que a salvação é por mérito, ou seja, a gente vai fazendo obras, conquistando a confiança de Deus, e Deus olha para nós e se agrada de nós e nos salva, nos perdoa. O problema é que, não que Deus não possa perdoar, Deus perdoa e Ele é amor e Ele perdoa mesmo. A questão é, alguém tem que pagar essa dívida. Nós nascemos com uma dívida e essa dívida faz com que esse perdão seja impagável por nós. Nós não temos força, nós não temos como pagar isso, justamente porque a gente é pecador. Então foi necessário alguém perfeito e que esse alguém fosse também Deus, homem e Deus, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não simplesmente empurra para baixo do tapete o perdão dele. Ele nos ama, ele nos perdoa, mas antes ele teve que, ele mesmo, na pessoa de seu filho, descer aqui na terra e viver como um ser humano perfeito e pagar a nossa dívida. Essa é a maneira como Deus nos perdoa. E às vezes não tem como a gente entender isso se a gente não se debruçar na Bíblia ou se a gente não for alcançado por essa verdade. Depois que a gente entende aquela parábola dos trabalhadores. Você lembra aqueles trabalhadores que um chegou às 6 horas, outro chegou às 8 horas, outro ao meio-dia, outro chegou às 5 horas da tarde e todos receberam o mesmo salário. Isso fala sobre salvação. Não importa se é o ladrão da cruz, que foi salvo nos 45 minutos do segundo tempo, ou se é Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Os dois serão salvos, porque a salvação não é pelo que um fez e o outro não fez, é pelo arrependimento.